Fala pessoal da internet, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas Soares e sejam todos bem-vindos ao canal Instruídos na Verdade. Bom, continuando com o nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. Eu havia terminado o vídeo anterior falando sobre a advertência de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, certo? Será que essa advertência ela não vale para as igrejas nos dias de hoje? Será que essa advertência também não vale para as pessoas que estão dentro das igrejas nos dias de hoje? Lembra que eu falei? Essas cartas elas possuem 3 aplicações, certo? A primeira é uma aplicação para as igrejas daquele tempo, mostrando o estado daquelas igrejas naquele tempo. A segunda aplicação é uma aplicação profética, mostrando o estado espiritual das igrejas ao longo de toda a era da igreja até o arrebatamento. E a terceira aplicação é uma aplicação individual, certo? Mostrando para que o indivíduo possa ler essas cartas, certo? Pegar as advertências, certo? E aprender com as falhas dessas igrejas, certo? E essa terceira aplicação, ela vai desde as igrejas daquele tempo até o arrebatamento da igreja, tá certo? Então é isso. Será que essas advertências, elas não valem para as igrejas que se encontram nesse estado nos dias de hoje? Será que essas advertências não valem para as pessoas que se encontram no estado dessa igreja nos dias de hoje? Bom, continuando. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Essa é a advertência, certo? Lembrar da onde a igreja caiu, certo? Arrepender-se, certo? A igreja precisava se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, certo? E se não, ou seja, caso você não venha me ouvir, certo? E não se arrependa, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, certo? Jesus aqui, ele fala com a igreja, certo? Se ela não se arrepender desse pecado, certo? Ele viria e moveria o candeeiro do seu lugar. Candeeiro, a gente viu lá no segundo vídeo, que é a igreja, certo? É a representação da igreja na visão de João. Lembra? Jesus no meio dos candeeiros de ouro? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, certo? Então Jesus viria e moveria o candeeiro dessa igreja do lugar, caso ela não atendesse a essa advertência, certo? Bom, aí fica uma coisa esclarecida para todos nós. Por mais que uma igreja seja aprovada, por mais que uma pessoa tenha 10 ou mais pontos de aprovação, certo? O pecado, ele vai ser sempre pecado, certo? E o castigo do pecado é o quê? Juízo e destruição, certo? Não importa, Jesus traria o juízo e destruição sobre essa igreja, certo? Por causa do pecado, tá certo? Então, o único castigo para desobediência é isso: juízo e destruição. Então é uma coisa que a gente precisa analisar e prestar atenção, certo? Não é de qualquer maneira que a gente acha que vai agradar a Deus, certo? Como nesse caso, você pode ter 10 pontos de aprovação, certo? Uma transgressão já te deixa em falta para com Deus, certo? Então, o homem, ele precisa entender que não é de qualquer maneira que se apresenta diante de Deus, certo? Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, certo?
por causa de 10 aprovações, sendo que essa pessoa, essa igreja ou essa pessoa, ela tem negligenciado em um ponto, ou seja, ela tem ignorado que ela está em pecado, ela tem ignorado que ela precisa se arrepender e se consertar, certo? E ela acha que vai levando isso e com isso ela vai passar despercebida. Não, Jesus deixa claro. Ele viu todo o trabalho da igreja de Éfeso, mas ele viu também o estado em que aquela igreja se encontrava, certo? A transgressão que aquela igreja tinha cometido, certo? E ele avisa, caso você não se arrependa, eu venho e aplico o castigo, certo? E hoje, se há igrejas nessa situação, certo? Se há pessoas nessa situação, precisamos olhar para essa carta, certo? Aprender com essa falha dessa igreja e entender que, caso a gente venha ignorar a advertência de Jesus Cristo, certo? Virá para nós o castigo, certo? Que é juízo e destruição, certo? A igreja não precisa pensar que ela vai ganhar galardão, certo? Estando em pecado, não. Pessoa nenhuma precisa insistir em dizer que vai ganhar galardão de Jesus Cristo lá no céu, estando em pecado, não. Certo? A promessa que a gente vai ver no final é só para o que vencer, ou seja, aquele que estar firme, continuar firme, e aquele que voltar a arrepender, voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras, certo? E perseverar a partir de agora até o fim, certo? Manter-se íntegro diante de Deus até o fim. Esse é o que vence. Tá certo? Então a gente não precisa pensar ou imaginar que a gente vai ganhar o céu de qualquer maneira. Não vamos. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Este era um ponto favorável à igreja de Éfeso, certo? Eles odiavam as obras dos nicolaítas, certo? As obras dos nicolaítas eram semelhantes às de Balaão e a de Jezabel, da igreja de Tiatira. Praticavam e ensinavam coisas impuras e imorais, como adultério e prostituição, certo? Eles consideravam que essas coisas não eram pecados. E era lícito comer coisas sacrificadas a ídolos, certo? Então essa igreja, ela odiava essas obras, essas coisas ensinadas por essas pessoas, certo? Esse era um ponto favorável que Jesus mostrou que ele havia encontrado em Éfeso, certo? Mas apesar desse ponto favorável, certo? Voltando de novo, eu digo, apesar de ter 10 pontos de aprovação, apesar de ter um ponto favorável, certo? Eles estavam em pecado, porque abandonaram o primeiro amor, certo? E caso não se arrependessem, Jesus traria o juízo sobre eles, certo? Então, não importa. Se está em erro, se a pessoa está em pecado, ela precisa se arrepender dos seus pecados, certo? Não se ganha o céu de qualquer maneira, certo? Não se ganha a salvação de qualquer maneira. Isso é uma coisa clara aqui na carta de Éfeso. Jesus amava e ama a igreja, por isso a adverte. E a igreja advertida que ama Jesus precisa se consertar se quiser ganhar a salvação, certo? Jesus adverte a sua igreja porque ama, certo? Já viu aquele ditado? Quem avisa, amigo é? Pois é.
Jesus, ele ama a sua igreja. Por isso, ele enviou esta carta para a sua igreja em Éfeso. Por isso, essa carta chegou a cada um de nós, porque ele nos ama. E se nós o amamos, precisamos deixar nossa vida de pecado, certo? Arrepender e lutar pela nossa salvação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo. Há duas promessas aqui. A primeira promessa é a árvore da vida. O vencedor, certo? Aquele que vencer terá o direito de comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O homem, lá no jardim do Éden, certo? Ele tinha o direito de comer da árvore da vida. Porém, ele perdeu esse direito por causa do pecado. Jesus veio, morreu pelos pecados dos homens, certo? Novamente, o homem agora pode ter acesso à árvore da vida, certo? Mas o homem precisa vencer para ter acesso à árvore da vida. Vencer o quê? O pecado. O mesmo pecado que tirou ele o direito de poder comer da árvore da vida, hoje, certo? Ele precisa ser vencido para que o homem possa comer da árvore da vida. E é claro que somente ao que vencer, ou seja, ao que abandonar toda a vida de pecado, ou seja, todos os pecados, certo? Somente a esse é dado o direito de comer da árvore da vida. E outra coisa, outra promessa aqui. A árvore da vida, ela se encontra no paraíso de Deus. Você sabe onde é o paraíso de Deus? O céu. Existem dois paraísos aqui na Bíblia. Um era o paraíso antes da morte de Jesus Cristo. Todas as almas dos homens santos, quando morriam, iam para esse paraíso. Ele é conhecido na Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, como o seio de Abraão. As almas dos homens santos que morriam iam para lá, certo? Aprisionadas pelo diabo. Em Efésios, na carta de Efésios, no capítulo 4, a carta de Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Certo? Aqui estava localizado este paraíso. Certo? As almas desses homens santos, quando morriam, iam para lá, aprisionadas pelo diabo. Certo? Jesus, ele morreu, desceu até esse paraíso. Pegou as chaves da morte e do inferno. Jesus morreu, ele desceu até esse lugar. Pegou as chaves da morte e do inferno. Quando ele subiu aos céus, ele levou todos esses que estavam presos nesse lugar para o paraíso de Deus. Hoje, o paraíso de Deus está localizado no terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis
as quais não é lícito ao homem referir. Então hoje, quando um crente morre, a sua alma vai para o céu, aguardando a ressurreição do seu corpo. Então, é prometido aqui, certo? Duas coisas. A primeira, comer da árvore da vida. A segunda, o céu. Você quer ganhar o céu? Você quer ir para o céu? Você está lutando para ir para o céu? Você está lutando a cada dia contra o pecado para ir para o céu? Essa é uma promessa deixada nessa carta ao que vencesse. Você quer ir para o céu? Você quer ganhar a sua salvação? Acho que essa é uma das coisas que as pessoas quase não ouvem nos dias de hoje. Morar no céu e salvação. Mas eu te faço a pergunta. Você quer ganhar a sua salvação? Você quer ganhar o céu junto de Jesus Cristo? Junto de Deus? Fica a carta de Efésios para todos nós, que possamos aprender com os erros, certo? Que possamos aprender com as falhas desta igreja, a fim de evitar o castigo e ganharmos a nossa salvação. Tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo.